Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos dar sequência ao relato da ressurreição de Lázaro e eu queria ler contigo a partir do versículo 17, que diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que nos lava, que nos limpa, que, meu Pai, nunca volta vazia e que ela possa hoje, Deus, nos limpar mais uma vez, nos transformar, nos moldar, revelar aquilo que nós precisamos transformar, que nós sejamos transformados por essa palavra que é inerrante, infalível, essa palavra, meu Deus, que é útil para a educação, para a repreensão e nos conduz à justiça de Deus. E que o Senhor hoje, Pai, nos instrua e qualquer vida que tiver acesso a essa mensagem seja ricamente edificada, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos dar sequência a esse relato da ressurreição de Lázaro e hoje eu quero focar um pouco mais naquilo que nós percebemos em Jesus Cristo de se solidarizar com a dor humana. Porque muitos que não entendem o Deus de Israel, o Deus cristão, o único Deus vivo e verdadeiro, e que têm impressões espiritualistas a respeito de divindades qualquer, dos falsos deuses, eles muitas vezes têm uma ideia de um ser, de uma entidade que não é pessoal, que não se relaciona. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta e nos mostra que o nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus não é um Deus que não sente, que não compartilha emoções. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que tem sentimentos. O nosso Deus não é um Deus que sente como um humano sujeito ao pecado sente. Não, o nosso Deus é um Deus santo. E aquilo que ele sente passa pelo filtro da sua santidade. Por óbvio que Deus não tem emoções impuras como o homem possui. Mas fica muito claro na Bíblia que o nosso Deus, ele tem um relacionamento muito íntimo com o homem, um relacionamento que passa por esse processo de empatia, de sentir aquilo que o outro está sentindo. E Jesus Cristo, nesse texto, ele deixa isso tão claro, naquele versículo que é um dos versículos mais decorados, né,
da nossa vida cristã, porque é um dos menores que a gente tem na Bíblia, que é Jesus chorou. Dizer que Jesus chorou é dizer que Deus sente, que Deus compartilha de emoções com o ser humano. E se Deus sente, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus não é um Deus que criou o mundo e lançou ele à sorte, ao acaso. Não, é um Deus que se preocupa, é um Deus que ama e é um Deus que cuida das nossas vidas. E saber disso é maravilhoso, e isso fica bastante claro nesse relato da ressurreição de Lázaro. E aqui a gente precisa voltar para o contexto. Jesus Cristo, no início do capítulo 11, ele é avisado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, de que Lázaro estava enfermo. E Jesus estava numa região além do Jordão, ele estava distante dessa região chamada Judéia, que tem tanto Jerusalém quanto essa aldeia Betânia, onde Lázaro estava com as suas irmãs. E Jesus, ouvindo essa notícia, ele proclama algumas coisas, como a questão de estar feliz, porque aquilo que Lázaro estava passando seria para manifestar a glória de Deus, para revelar a Cristo, e também o fato de que Jesus aguardou 2 dias para caminhar em direção até Betânia. Então Jesus, sabendo da morte de Lázaro, agora caminha em direção até Betânia. E no versículo 17, diz que Jesus chega até aquele lugar, chega até Betânia, e Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. E Betânia ficava também a 15 estádios perto de Jerusalém. Isso significa que era aproximadamente 3 quilômetros, melhor dizendo, de Jerusalém. Mas o ponto principal aqui é que Jesus espera 4 dias. E por que esses 4 dias são significativos? Jesus, da distância de além do Jordão até Betânia, era uma viagem de 4 dias, 150 quilômetros aproximadamente. E Jesus, ele não faz nada por acaso. Não existe coincidência, não existe nada aleatório em Deus. Jesus Cristo aguardou esse período, muito provavelmente porque havia uma crença rabínica de que quando uma pessoa morria, a sua alma ficava pairando sobre o corpo durante 3 dias, aguardando que algo pudesse acontecer para que ela entrasse novamente e desse vida àquele que estava morto. Existia essa crença. E quando essa alma ela percebia que o corpo já estava em decomposição, ou seja, ao 4º dia, ela ia embora. Então Jesus chegar ao 4º dia não era uma coincidência, era uma constatação de que a ressurreição não era uma obra do acaso, mas que a ressurreição era a glória, a revelação de Cristo através da vontade do Pai. Não haveria como alguém dizer, aquela alma estava pairando, né? E alguma coisa fez com que ela voltasse ao corpo. Não, os 4 dias era uma confirmação de que o milagre foi realizado por Jesus Cristo e por mais nenhuma outra circunstância. E Jesus, estando ali 3 quilômetros de Jerusalém, também expressa uma tensão que havia, porque Jesus, ele saiu de Jerusalém justamente porque havia um grupo que queria matá-lo. Então Jesus estar próximo de Jerusalém já é um indicativo do evangelista João de que Jesus estava ali numa situação não tão confortável, mas numa tensão, num ambiente onde havia uma certa ideia de levar Jesus Cristo à morte. Jesus estava naquele lugar porque ele sabia que ninguém o tocaria, ninguém o levaria à morte em um tempo onde não fosse determinado pelo Pai. E quando Jesus chega naquele lugar, diz que muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Isso indica algumas coisas para nós. Primeiro, que a família de Lázaro muito provavelmente era uma família estimada, era uma família que tinha um certo prestígio
porque se muitas pessoas vieram, muitos judeus, provavelmente de Jerusalém, até Marta e Maria para consolá-la, é porque havia um prestígio naquela família. E também é importante frisar isso, porque quando Jesus realiza o seu milagre de ressurreição de Lázaro, as pessoas que estão ali são pessoas que têm uma circulação em Jerusalém, pelo menos. E essa notícia vai chegar até Jerusalém. Isso é muito significativo para a obra e para o ministério de Jesus Cristo. E quando a gente vai para o versículo 21, a gente vê Marta agora indo na direção de Jesus, saindo ao seu encontro. Ela está em casa, agora ela vai até o encontro de Jesus. Maria permanece em casa, mas Marta vai até o encontro de Jesus. E quando Marta chega até Jesus Cristo, ela diz o seguinte: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa frase de Marta, ela muitas vezes pode soar como uma revolta, uma indignação de Marta, no sentido de: Senhor, você tinha que estar aqui, você tinha que estar aqui, porque se você estivesse aqui, não teria acontecido o que aconteceu. Mas essa frase não é sobre uma indignação, uma revolta. Essa frase, ela parece soar muito mais como uma expressão de fé e dor. A fé porque ela sabia que Jesus Cristo poderia sarar, curar a vida de Lázaro. E a dor porque ela percebe que a ausência levou à morte. Então essa frase expressa a convicção de Marta e o sofrimento de Marta. E ela acrescenta, depois de falar isso a Jesus, que ela também sabe que tudo que Jesus pedir a Deus Pai, o Pai concederá. E aqui não é uma expressão exatamente de que Marta confiava na ressurreição. Talvez a ressurreição não passasse pela cabeça de Marta, mas ela está expressando aqui uma fé geral em Cristo. Ela está dizendo aqui: a minha fé em Ti ainda não acabou, Senhor. Lázaro morreu, mas eu ainda creio que você é íntimo de Deus Pai e que aquilo que você clama ao Pai é realizado. Então Marta está demonstrando a sua fé em Jesus Cristo. E quando ela diz isso, agora Jesus Cristo, Ele declara outra coisa para Marta. Se ela tem essa convicção, se ela está nessa dor, nesse sofrimento, Jesus Cristo fala assim: eu tenho esperança para você, Marta. O seu irmão há de ressurgir. E aí Marta, é engraçado porque ela não percebeu aquilo que Jesus Cristo estava colocando na mesa. Jesus Cristo estava falando de uma ressurreição literal. Mas Marta, que era uma mulher piedosa, uma mulher que entendia da vida espiritual, ela fala assim: eu sei, Senhor, eu sei que Ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Ou seja, ela sabia que escatologicamente, nos últimos dias, todo aquele que é de Deus, ele há de ressurgir. Ela sabia que no dia do Senhor haveria, ou melhor, haverá uma manifestação gloriosa de ressurreição e vida para aqueles que são de Deus. Mas Jesus Cristo não estava falando propriamente de uma descrição escatológica, Jesus estava falando de uma coisa do agora. E aqui eu abro um parêntese para dizer que muitas vezes aquele que é carnal, aquele que não entendeu a realidade espiritual, ele traz tudo que é dito para o natural. E isso ficou muito claro aqui no relato de João. Então, por exemplo, quando Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E aí Nicodemos fala: como que um homem, sendo velho, pode voltar para o ventre materno? Ou seja, Jesus estava falando de coisas espirituais e ele estava entendendo coisas naturais. Isso aconteceu também com os discípulos, quando Jesus fala do alimento. Isso aconteceu com a mulher samaritana, quando Jesus Cristo falou sobre a fonte de água que ele forneceria para aquela mulher, e ela estava pensando numa fonte de água natural. Mas aqui também existe algo que a gente precisa perceber, que muitas vezes pessoas espirituais, pessoas que estão em Deus, elas podem também ter uma tendência de levar
conduzir os seus pensamentos e as suas convicções para um plano que está além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós estamos vivendo no hoje. A gente pode pensar, não, Deus vai fazer lá na frente, tudo vai acontecer bem quando a gente estiver com Cristo na sua glória, mas a gente às vezes pode perder de vista que Jesus Cristo está querendo fazer coisas hoje. E a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para entender que o espiritual acontece no natural. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para entender que Deus realiza a ressurreição também nos nossos dias, no agora, e não só no dia do Senhor, no último dia. E Deus estava ali alertando Marta sobre isso, ou melhor, levando ela a compreender essa grande realidade espiritual. E aí Jesus continua e ele afirma para essa mulher o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho de João, como nós já falamos em aulas passadas, ele é carregado de expressões eu sou. Então Jesus Cristo diz que ele é a luz do mundo, Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus vai falando algumas declarações eu sou. E essa declaração aponta para a divindade de Cristo, aponta para o seu cumprimento profético de todas as coisas. E Jesus Cristo aqui está dizendo a expressão eu sou a ressurreição e a vida. E parece que o versículo 25 ele está respondendo ou traduzindo aquilo que o 26 está também dizendo, um complementando o outro, porque se Jesus Cristo é a ressurreição, ele está dizendo para nós que todo aquele que crê que Cristo é a ressurreição, ainda que morra, viverá. E se Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo está nos fazendo um convite para dizer, se você vive em mim, se você crê em mim, se você vive a minha vida, você não morrerá. E aqui a gente vê uma tensão que existe na Bíblia do já e do ainda não. Nós já vivemos com Cristo, mas ainda não na sua plenitude. Nós já vivemos o reino de Cristo, mas ainda não na sua grandeza completa. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui para nós é que nós ainda já antecipamos a ressurreição, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo, e Paulo afirma isso. Mas ao mesmo tempo que nós já ressuscitamos, ainda não ressuscitamos na plenitude do último dia. E ao mesmo tempo que nós já vivemos com Cristo, ainda não na plenitude de vida que Ele tem para nós na sua glória. E essa tensão, ela é maravilhosa e ela é linda, porque ela nos leva a viver em plenitude, ainda nesse tempo onde nós vivemos a incompletude. E eu quero te convidar a assumir Jesus Cristo como a ressurreição e a vida em ti. Porque se Ele é a ressurreição e a vida, significa que se você crer nele, se você viver nele, você não morrerá. Você viverá eternamente com Ele. E se você assumir que Ele é a ressurreição na sua vida, você vai viver muitos milagres ainda nessa terra, porque você vai antecipar essa ressurreição aqui nos dias da sua vida terrena. E é isso que Jesus Cristo estava mostrando para Marta. E Ele disse, você crê nisso, Marta? E quando Marta ouve essa palavra, agora ela diz, sim, Senhor, eu creio. E ela, tendo crido, ela afirma que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que Marta está dizendo é que ela entende que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido, é o esperado, é o Filho do Deus vivo. Marta, ela entende algo que muitos não entenderam e ela declara isso e afirma isso de uma maneira muito enfática. E ela, dizendo isso, agora ela sai da cena e ela vai chamar a sua irmã. Ela vai até Maria e ela fala que o mestre quer falar com ela, o mestre te chama. E isso é muito importante porque talvez Marta estava chamando Maria para um tempo em privacidade com Cristo.
um tempo onde ela pudesse ter uma intimidade maior para tratar sobre essa questão com Jesus Cristo. E aí no versículo 29, a gente entende que quando Maria ouviu essa notícia de que o Mestre queria a presença dela, ela se levanta depressa, ela vai até Jesus. No versículo 30, nos dito que Jesus ainda não tinha entrado em Betânia, então ela vai até esse lugar onde Marta estava anteriormente com Jesus. E isso indica que muito provavelmente eles estavam esperando um momento para ter essa privacidade com Jesus Cristo, porque entrando na aldeia, a popularidade de Cristo e tudo que Jesus Cristo trazia, reunia muitas pessoas, reunia multidões, e talvez ela não tivesse mais esse tempo de privacidade, de intimidade com o Mestre. E aí, quando ela vai até Jesus Cristo, judeus também acompanham a Maria, porque eles acharam que ela estava indo para chorar e lamentar no túmulo de Lázaro, mas ela vai até Jesus Cristo. E quando ela vai até Jesus Cristo, Jesus é surpreendido com uma mulher que se lança aos seus pés, surpreendido na expressão mais pura aqui do nosso entendimento, entendendo que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando ela se lança aos pés de Jesus, ela fala a mesma frase que sua irmã disse: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E em Maria parece haver uma emoção diferente, parece haver uma disposição distinta em relação a Cristo, porque ela é uma mulher que vai às pressas até Cristo, ela é uma mulher que se lança aos pés de Jesus. Isso indica que essa mulher estava quebrantada de uma maneira distinta, estava com um quebrantamento diferente, ela suplica, ela se lança, e ela diz essa mesma expressão de dor e sofrimento, mas de fé em Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque ela sabia os milagres e quem Jesus Cristo era. E aí, Jesus, vendo essa mulher chorar, e todos os judeus que ali estavam, Jesus começa a ter uma indignação, uma revolta no seu íntimo, no seu interior. Aqui, na nossa versão Revista Atualizada, diz: agitou-se no espírito e comoveu-se. Mas o que Jesus Cristo estava sentindo verdadeiramente era uma revolta, uma indignação por aquilo que ele via, e muito provavelmente por conta do pecado que resulta em morte. Não porque houvesse algum pecado específico, mas não porque o pecado gerou a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado de Adão afetou a humanidade e levou a uma morte não somente espiritual, mas também física, também natural. Então, muito provavelmente, pela condição do pecado, essa indignação e essa revolta sobe no interior de Cristo. E ele, vendo tudo aquilo, ele decide perguntar onde é que Lázaro está sepultado e ir em direção até esse lugar, e convidam Jesus para ir e ver. E no versículo 35 diz: Jesus chorou. O Jesus que se comove, Jesus Cristo que se revolta com o mal, se revolta com o pecado, mas que percebe a dor, percebe o sofrimento, que lê o ambiente. Ele é um Deus que chora. Isso é tão maravilhoso, igreja, porque essa é a certeza que o nosso Deus não é uma imagem de alguém que não se importa, mas que o nosso Deus é verdadeiramente pessoal, é relacional, é um Deus que se preocupa, que está atento às nossas vidas, é um Deus que olha o cenário, olha as situações, é um Deus que se compadece, é um Deus que chora. Você consegue perceber, você consegue imaginar Deus chorando? Que coisa maravilhosa isso. O nosso Deus
é um Deus que participa dos nossos sofrimentos, é um Deus que partilha de emoções e de sentimentos, e é isso que eu quero que você grave no seu coração e na sua mente, que o seu Deus não é um Deus impessoal, não é um Deus que está distante, não é um Deus que está alheio àquilo que está acontecendo nas nossas vidas, mas é um Deus presente, Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco, e é por isso que Ele é um Deus capaz de analisar, perceber, sentir as emoções, sentir o sofrimento, sentir a revolta, a indignação em relação ao mal, ao pecado, à dor e chorar. E nos versículos 36 e 37, quando os judeus analisam e veem que Jesus Cristo está chorando, e aqui judeus não no modo pejorativo, não no modo daqueles que eram incrédulos, mas na acepção daqueles que estavam ali reunidos junto com Marta e Maria para consolarem ela. Quando eles olham para aquilo, eles percebem o amor de Cristo. Eles percebem o sentimento de Jesus Cristo. E quando eles percebem isso, eles fazem uma objeção. E a objeção é: Ele não podia ter vindo aqui para livrar o Lázaro? Porque não foi Ele que abriu os olhos daquele cego? E aqui uma menção clara àquilo que Jesus Cristo fez na cura daquele cego de nascença. Então eles estão aqui também apontando uma fé superficial. Por quê? Porque eles sabiam e criam que Jesus Cristo tinha trazido a visão àquele que era um cego de nascença. Mas ao mesmo tempo, eles estavam duvidando talvez daquilo que Jesus Cristo podia fazer agora em relação a Lázaro, ou não estavam considerando suficiente o que Jesus Cristo já havia feito. Isso levou aqueles homens a fazerem essa objeção, mas mal sabiam eles o que Jesus Cristo faria alguns instantes em sequência, e é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. E hoje eu quero concluir para você dizendo: como é bom saber que o nosso Deus é o Deus que chora. Como é bom saber que o nosso Deus é Jesus Cristo, o Deus do capítulo 11, versículo 35 de João, que chorou, que sentiu, que se relacionou, que amou e que faz isso até hoje, porque nele não há mudança, nem sombra de variação, Ele é o mesmo hoje e sempre. E é porque Ele é esse Deus que Ele foi capaz de mudar as nossas vidas, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que pode transformar a nossa situação, porque Ele se compadece de nós. E olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o nosso Deus. Creia nisso, ame, sinta o amor de Deus, viva o amor de Deus, creia que Ele é a ressurreição e a vida. E eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma mensagem, Pai, que é proclamada, uma mensagem, Deus, que não é qualquer mensagem, é a maravilhosa, a grandiosa mensagem do Evangelho, a boa notícia daquele que se vestiu em forma humana, do Deus que se vestiu em forma humana para trazer vida, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou e Ele trouxe vida a nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e Ele sente, sofre e participa das nossas vidas. E que todo aquele que tiver acesso a esse conteúdo hoje, Deus, seja tocado, seja abençoado, seja edificado pelo entendimento desse Deus que se relaciona, desse Deus que participa, desse Deus que conhece e ama as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.